Vou trabalhar com vocês em materiais 2 nesse semestre. Essa disciplina, assim como as outras, nós temos aí, então, aulas práticas, tá? Estão programadas para acontecer numa semana que vai ter uma semana de palestras, né? E, teoricamente não vai ter aula. Teoricamente não vai ter aula, né? Então vai estar programada para acontecer nesse período as nossas aulas práticas. A organização quanto a isso, a gente vai vendo mais para frente e pode ser que também mude essa situação até lá, certo? Durante a aula, qualquer dúvida vocês podem me interromper. E eu acho que de recado por enquanto é isso. Vamos lá então. Bom, qual que é a metodologia que a gente vai utilizar na nossa disciplina? Né? A gente vai fazer aqui uma apresentação. Como que vai correr aí nosso conteúdo, certo? Basicamente, né? Será a apresentação aí, seria, na verdade, era para ser presencial isso, né, em quadro branco, mais slides, com exemplos, exercícios, né, e a aplicação prática que se dá finalmente na parte das nossas aulas práticas. Quais são os tópicos que nós iremos trabalhar no decorrer da nossa disciplina, né? Vamos abordar os tópicos conforme o nosso material. Se na unidade 1, então, a parte do concreto, na construção civil. Unidade 2, ensaios e controle tecnológico. Unidade 3, argamassa e revestimentos. E a 4, os materiais de acabamento. Dentre essas unidades, na unidade 1 a gente teria uma aula prática já na seção 1.3. Unidade 2 seria, acho que, todas as aulas de prática. Tem um errinho ali, 1, 2, 3 e 4, tá? Depois eu ajeito isso daqui. E na 4 acho que não teria nenhuma aula prática, tá? Mas nós vamos se organizando para fazer isso aí. Aqui, pessoal, nós temos o nosso cronograma, tá? Programado certinho como que deve proceder a nossa disciplina, tá? Como que ela deve ocorrer. O programado é o quê? Uma aula, uma sessão. Então, cada aula vai ocorrer uma sessão do nosso material, tá certo? Sendo que lá no dia 8 de outubro, a avaliação oficial 1, no dia 3 de dezembro, a avaliação oficial 2. Em relação às parciais, ao decorrer da disciplina, a gente vai vendo como que fica melhor de fazer, se a gente trata com um trabalho ou uma apresentação, né? Mas tudo tem que caber dentro desse tempo. O cronograma, ele é uma base, tá? Pode ser que a gente adiante uma aula, ou dê prioridade, faça 2 aulas com conteúdo, e outra aula a gente faz 2, que são mais rápidos, tá certo? Isso aí pode ser alterado ao decorrer da disciplina, tá beleza? O cronograma já está sendo postado no grupo do Telegram, tá? O que é o grupo do Telegram? O grupo do Telegram, não sei se alguns de vocês já possuem, se já tem o Telegram, se já utilizaram, mas o Telegram é um aplicativo de mensagens semelhante ao WhatsApp, né? A diferença do Telegram é que, acredito que as maiores diferenças é que não tem limitação quanto a tamanho de arquivo, quanto a tipo de arquivo, em relação à imagem também, a gente não tem perca quando envia uma imagem, alguma coisa. A organização desses arquivos dentro do nosso grupo, né, ela é mais organizada. A gente pode organizar também os nossos links, enfim. Lá dentro do Telegram, a gente também pode criar votações. Então, às vezes, para a gente ter alguma ideia, às vezes
pode ocorrer algum, por exemplo, que dia que fica melhor para todo mundo realizar, ou qual horário fica melhor para todo mundo realizar uma atividade prática, né? Então dá para criar votações durante a disciplina que dá para ter uma ideia, né, do posicionamento de vocês também. Além de tudo, tá? O grupo do Telegram, ele como é que eu vou dizer para vocês? Ele permite que mesmo que vocês acessem o aplicativo ou entrem no grupo depois de um período, né? Por exemplo, a gente passou 3 semanas. Já postou material, postou as aulas, postou arquivos, enfim. Se você entrar 2 semanas depois, toda a conversa, toda a nossa discussão, tudo que foi tratado, vai estar lá no Telegram, tá? Ele não perde o histórico, né, de mensagens, de arquivos, enfim. Deixa eu só ver um negócio. Certo. Estou verificando aqui no grupo se tá tudo ok para vocês já, para me explicar como é que faz para vocês entrarem. E se vocês podem... Vai ficar tudo salvo lá mesmo. Não parece que tá tudo certo. Então, lá no grupo, tá? Como é que faz para vocês acessarem? No Telegram. Primeiro podem baixar, né? Seja pelo celular, independente do tipo de celular, seja iPhone ou Android, ou até mesmo pelo Windows, ele tem um aplicativo para Windows, né? Ou até mesmo pelo próprio navegador de vocês conseguem acessar o Telegram. O Júnior já entrou aqui no grupo. Se puder, Júnior, já confirma para mim se o material que foi postado já está disponível aí, se está tudo ok, se ficou histórico, tá? Porque tem uma opção que às vezes retira esse histórico, né? Então tem que deixar tudo ajustado já, beleza? Qualquer coisa eu envio de novo e arrumo isso. Pra mim não tá aparecendo nada não, tia. Não tá? Tá, vou ter que verificar. Acho que vou ter que ver pelo celular. Mas aí se não tiver, eu já vou ajeitar e reenvio todo o material. Por aqui pelo computador não estou conseguindo fazer esse ajuste. Não está aparecendo. Materiais, tipo, público. Eu vou ver se é porque eu criei um grupo público, tá? Ou talvez a gente tenha que ajustar esse grupo, tá? Os outros grupos que eu criei para as outras disciplinas eram grupos privados, tá? Então, às vezes, tinha alguma dificuldade na hora de vocês acessarem. Esse é o primeiro teste que eu estou fazendo na criação de um grupo público, tá bom? Mas conforme for depois da disciplina, a gente vai se acertando, tá? Um outro detalhe importante aqui no Telegram é que eu deixo o Telegram aí praticamente destinado à universidade, tá certo? Então, sempre quando eu tiro um tempo para entrar no Telegram e resolver as pendências que estão lá, são para atendimento a vocês, tá? As dúvidas de vocês, tá? Já vou passar aqui. Aqui no final, tá? Esses aqui são os meus contatos. Esse aqui é o meu e-mail. Qualquer dúvida vocês podem enviar por este e-mail. E aqui, ó, tá o meu Telegram. É @Murilo_Magedança. Caso alguém não consiga encontrar o grupo e não dê certo por esse link aqui, ó, t.me/materiais2, tá? Se não der certo, vocês podem me mandar uma mensagem aqui nesse usuário do Telegram. É só pesquisar um usuário que vocês vão me encontrar e peçam para que eu adicione vocês ao grupo, ok? E também durante o decorrer da disciplina, se surgir alguma dúvida, às vezes algum questionamento que vocês precisem resolver de modo privado, podem também me mandar mensagem lá pelo Telegram, que eu auxilio vocês, tá certo? Um outro fator
que a gente tem aqui, eu utilizo, né, nas disciplinas, é aquele link ali do Abre Aí. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês vão digitar aquele link ali, ó, abre.ai AK3N, tá? O que é esse link? Deixa eu mostrar para vocês. É um link, tá? Um formulário de avaliações e sugestões das disciplinas que eu estou lecionando durante o semestre. Então, esse semestre eu tenho turmas de materiais para construção civil 2, informática aplicada para arquitetura, que seria o SketchUp, o AutoCAD, e o Revit para engenharia civil, certo? Para que isso serve, tá? É uma maneira de vocês darem um feedback, darem poderem criticar, dar sugestões, né? Às vezes do ponto de vista do aluno, né? Do que seria melhor para o aprendizado e de conteúdo, o jeito que vai ser o conteúdo é diferente do nosso, né? Então, para a gente não se distanciar de como ensinar da melhor maneira possível, eu criei isso, tá? Então, aqui você pode escolher a disciplina, por exemplo, materiais para construção civil 2. Depois aqui tem várias perguntas, né? Tá? Não são obrigatórias todas. As únicas obrigatórias são a disciplina, né? E aqui as estrelinhas que vocês têm que marcar. Você pode, deseja comentar sobre alguma aula específica, então você pode falar, na aula da sessão 1.1 ficou muito vago. O professor poderia reforçar? Tem coisa que a gente consegue, então, já resolver durante o próprio semestre, e tem também dicas, sugestões e críticas que a gente vai resolvendo conforme vai passando o tempo. Infelizmente, tem coisas que não dá para a gente recuperar se ficou alguma falha, tá? Mas tudo que for possível, eu estou sempre acompanhando esse formulário, a gente pode tentar resolver durante o semestre, certo? 3. Existem aspectos negativos que você possa relatar e contribuir para a melhoria da disciplina? Então, aqui você pode dizer alguma coisa que está ruim, que está boa, né, que possa melhorar a disciplina. 4. Existe algum ponto da aula em que acredita que deva melhorar? Os slides, a didática, a explicação, o atendimento de sala ou o conteúdo? Do seu ponto de vista, possui alguma ideia ou sugestão que acredite que possa melhorar o aprendizado e a sua experiência em sala de aula? Então aqui você também pode colocar o seu texto. Por fim, a resposta é o seu nível de interesse e similaridade com a disciplina, né? Como que você se dá com ela, se você gosta, não gosta, se você está interessado ou não. E depois o nível de satisfação geral da disciplina, quanto você está satisfeito. Lembrando que todas as respostas são anônimas, vocês não preenchem nome, não preenchem nada, né? A única coisa que eu tenho que saber é que turma que vocês são, para eu poder identificar e tentar melhorar, certo? O link vai ficar disponível, eu vou colocar também lá no grupo do Telegram, na descrição lá do grupo, no status do grupo, para que também fique mais fácil vocês acessarem. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Tranquilo, senhor. Ok, então vamos para a aula de número 1. A aula de hoje, geralmente, são aulas... O que acontece? Por mais que são primeiras aulas, o conteúdo está aí, tá bom? Como que eu costumo adotar? Às vezes, as primeiras aulas, a maioria, né, de vocês, todo mundo sai do ritmo. Então, a gente começa mais devagar e depois vai acelerando um pouco para, se ficar algum conteúdo para trás, recuperar, tá? Então, essa aula para adaptação, talvez ela fique mais... Eu tento, né, dar uma, digamos assim, não passar tanta informação, né, quanto deveria, para que a primeira aula não seja cansativa e dê tempo da gente adaptar, né, entender a disciplina e incorporar. Se ficar algum tópico dessa primeira aula ali vago, tá? O que acontece? Eu vou tratando dele, porque muitos tópicos das primeiras aulas, eles são refeitos, então, nas aulas seguintes. Eles são tratados novamente lá na frente, né? Então, eu acredito que dessa maneira a gente possa ir absorvendo, né, gradativamente, sem que se perca o conteúdo, tá?
mas só por questão de adaptação e a gente vai entrando na disciplina, tá certo? Então, mesmo que fique pesado hoje, acredito que não vai ficar, fiquem tranquilos, daqui a pouco vai ficando mais fácil de entender, tá bom? Vamos lá. Mais uma verificada se está gravando, que às vezes não está gravando. Certo? A propósito, eu não sei como é que vai ficar, talvez a questão da gravação das aulas, mas semestre passado nós postávamos as aulas no YouTube, tá? Então sempre depois da aula eu colocava o link da aula, eu publicava ela no YouTube, postava lá no Telegram. Para a maioria dos alunos ficava mais fácil de acessar do que ter que entrar no AVA. Às vezes o link o formato que está lá no AVA não é próprio. Então, por questão de praticidade, era mais fácil de assistir no YouTube. Para esse semestre, foi alterado que as aulas não seriam mais gravadas manualmente. Isso seria feito uma gravação automática pelo Teams e automaticamente a aula iria ficar disponível para vocês somente pelo AVA. Mesmo assim, alguns alunos pediram que fosse postado o material no YouTube, porque era mais fácil de assistir. Então, quem perdesse a aula, às vezes tinha que sair mais cedo, chegou atrasado, enfim, poderia entrar lá no YouTube e acessar pelo celular, enfim, numa plataforma mais prática. Entretanto, eu vou verificar isso, tá? Acredito para vocês também isso seja uma verdade, né? Seja mais simples de acessar. Às vezes, nem todo mundo tem acesso ao AVA ainda, tá certo? Vou aproveitar até e ler o nome de quem já está matriculado, quem já está ok. Então, como de costume, quem ainda não está com o nome aqui na matrícula, já ir resolvendo. Às vezes tem gente que troca de disciplina, enfim. Eu vou falar quem já está ok para não se preocupar mais, tá certo? Quem já está aqui certo no sistema é o Eduardo, Enio, Francis Jefferson, Gleice, Igor, Jonathan Pedro, Jonatas William, Leandro Alves, Michel Paulo, Miriam da Silva, Natasha Pires, Vandressa e Wagner, tá? Quem não estiver aqui com o nome, que às vezes tem que ir lá fazer a matrícula, né, resolver uma coisa na coordenação, tá certo? Falo isso porque se na oficial o nome de vocês não estiverem ainda na nossa lista, não tem como a gente lançar as notas, tá certo? Então eu já aviso no início para que a gente não tenha problema lá para frente, ok? Vamos lá. Bom, unidade 1. O que é a unidade 1 como um todo? Ela vai estar trazendo para nós, tá? A unidade 1, então, ela vai tratar de um modo geral, tá? Sobre concreto, né? Conceitos de dosagem, adições, aditivos, né? Questão de transporte, como que a gente pode tratar o concreto, adensamento, cura, relacionado a traços. A gente vai entender também as propriedades físicas, até um pouco químicas, entretanto, relacionadas às propriedades químicas, acredito que não compense a gente tratar de modo realmente entender assim a parte, a reação ali dos sulfatos com a água, gera uma reação exotérmica que esquenta, enfim, não compensa a gente gastar tempo com isso. Eu acredito que a gente tem que entender mais a parte prática. E quem quiser aprofundar o conhecimento ali em concreto, né, aí vai tentar entender isso, tá? O material não traz de forma tão aprofundada, tá? E por isso também eu acredito que seja a melhor maneira mesmo, porque é muita química, né? É igual tinha no ensino médio aquelas reações,
né, troca de íons, cátodos, enfim. Isso daí, se você não estiver estudando o tempo todo, você vai esquecer, vai perder, então você gastou um tempo aprendendo algo que não vai ser utilizado. Então vamos tentar tratar da parte mais física ali do concreto, né, das propriedades de trabalhabilidade, adição, né, no canteiro, transporte, enfim, que é o que realmente vocês poderão utilizar aí no dia a dia de vocês, tendo mais eficiência, tá? O concreto também, como traz a unidade, ele é o material mais utilizado no mundo todo. Então, durante a sua carreira, mesmo que você trabalhe em outros setores, você pode ter um contato aí indiretamente com o concreto ou também diretamente, quem estiver trabalhando aí na parte prática, tá? O concreto, né, por si só, então, é um material que ele seria, como a gente pode dizer, uma pedra artificial. Então, ele se comporta como uma rocha, né? É um modo que a sociedade criou, né, para imitar as rochas, um material muito rígido, muito resistente, tá? O concreto em si é a combinação, então, de cimento, agregado graúdo, miúdo e água, tá? Então, vai ter o concreto. Sendo que a água ela permite basicamente a fixação e união dos materiais, e cada uma dessas misturas, né, de diferentes traços, vão trazer características diferentes ao concreto. Sendo que quando a gente adiciona o concreto, acho que a maioria de vocês já tem essa ideia, né? O concreto, quando adiciona o aço, ele é o concreto armado, então, e sem o aço, ele é o concreto simples, tá? O concreto, historicamente falando também, ele já é datado de muito tempo atrás, tá? E embora, né, ele seja um material que é muito utilizado desde os tempos antigos, basicamente o modo como a gente conhece o concreto moderno, tá? O concreto ele passou então por várias modificações. O cimento que dá origem ao concreto, por si só, ele é um material totalmente químico, tá? Quando você está produzindo ali uma argamassa, produzindo concreto, você está fazendo uma reação química, tá bom? E isso é muito importante de compreender que ele é uma reação química, por quê? Porque, como toda reação química, para você ter sucesso, às vezes na sua fórmula, às vezes na sua mistura, você tem que ter a proporção ideal do que você está aplicando. Então, se você vai criar ali um medicamento, você tem que colocar, né, as propriedades certas para que tenha uma dosagem certa. Então, a dosagem de concreto seria isso, você trabalhar nas propriedades químicas do concreto, não entendendo necessariamente a parte reativa da coisa, mas entendendo o resultado daquilo, o que você... se eu colocar mais pedra acontece o quê? Se eu colocar calcário acontece o quê? Se eu colocar muita água pode acontecer o quê? Entender mais os aspectos físicos finais do concreto. Então, você como engenheiro civil vai ter que ter a habilidade, então, de a todo momento entender aí o concreto, compreender as soluções e também entender em que situações que você vai utilizar. Nessas situações o concreto está bom, nessa situação ele não vai estar muito bacana, tá? E isso se desenvolve aí também com o dia a dia, tá bom? Por que o concreto, então, ele é tão utilizado, tá? Então, o concreto, né, igual eu já falei, na verdade ele imita aí a rocha, tá? Só que em vez da rocha antiga, ele é uma rocha moldável. Então ele se adapta, né, às formas, ao formato que a gente quer utilizar. E assim como a rocha, ele vai ter então uma grande durabilidade aí diante de intempéries, chuva, sol. E a gente pode considerar que ele é de baixo custo. Por quê? Porque para a produção do concreto, tá, a gente tem a matéria-prima em abundância, tá, no nosso planeta. Então isso garante que nós podemos utilizar o concreto, não de maneira infinita, é claro, mas por muitos anos, tá? Imagina a quantidade de concreto que há
no mundo inteiro, tá? Numa cidade. Imagina se juntar todas as cidades, São Paulo, Nova York, Tóquio, enfim. Imagina o volume de concreto que já não foi produzido no mundo, tá? Então ele é um material aí que a gente consegue produzir em grande abundância. Um outro fator também mais prático do concreto é que antigamente, então, para você trabalhar com materiais assim, você trabalhava então com a rocha, né? Então você tinha que pegar a pedra e tentando moldar aquela pedra e fazer aqueles muros, né? Que a pedra tinha um encaixe sobre a outra. Então isso era muito trabalhoso. Já o concreto não. Ele tem um comportamento de uma rocha, ele já é moldável, né? Então isso também trazia muita agilidade para as construções, além dos formatos serem mais perfeitos. E qual que é a história do concreto? Tá? Basicamente, igual comentei no começo das aulas, os romanos já utilizavam aí algumas matérias-primas, misturavam ali no seu concreto, tá? Como cal, cascalho, né? E às vezes até mesmo sangue de animais. Para evitar, para reduzir as retrações, eles utilizavam também cabelo de cavalo. Então, o cabelo de cavalo lá dentro do concreto romano ajudava com que as fibras do cabelo evitassem a retração, né? Evitassem fissuras aí no seu concreto. Então, porém, existem evidências históricas, né, que constatam que os sírios e babilônios usavam argila como material ligante. Então, a gente pode se dizer que a argila, tá, já ali pode se considerar uma argamassa, tá, uma espécie de concreto, assim como os egípcios antigos são conhecidos por utilizar cal e cimento para o concreto. Argamassa de cal e cimento também foram utilizadas nas construções das pirâmides mundialmente aclamadas. Não necessariamente o cimento como a gente conhece hoje, o concreto, tá? Mas um projeto deles, né? A base de ter argamassas, né? Pastas para a construção já é muito antiga, principalmente na utilização de cal, que é a base aí do nosso cimento atual. O cimento, como a gente conhece hoje em dia, é o cimento Portland, tá? Quem desenvolveu foi o Joseph Aspdin, tá? Então ele lá na Inglaterra foi quem desenvolveu um concreto Portland, tá? Ele fez um concreto ali queimando giz com terra e argila, tá? Num forno até que ocorresse a reação química, né? Resultando então um forte cimento. Então até hoje a produção básica do cimento, né? Por ser um material químico também envolve, tá? Um forno que vai produzir o concreto para ir para a obra, beleza? Entretanto, existe um fato registrando lá em 1973, na verdade antes, 1756, o John Smithson, tá? Que construiu esse farol chamado Eddystone, tá? Ele já tem um registro que ele utilizou ali um cimento, tá? E um graúdo para a construção, sendo que o Joseph só foi inventar o cimento Portland lá por 1824, que é o cimento que a gente mais próximo do que a gente utiliza hoje em dia, certo? Claro que também desde lá para cá o cimento passou por muitas melhorias, né, com o desenvolvimento da tecnologia, foi conhecendo, foi conseguindo observar melhor as partículas do concreto, como que elas se comportam, também aditivos, adições ao concreto. Então, o concreto é um material que envolve aí alta tecnologia. O concreto, então, como material de construção, ele é basicamente cimento e água, depois agregados miúdos e graúdos, podendo ou não ter componentes minoritários, como aditivos e adições, sendo que os constituintes do concreto, tá, são o cimento, agregados, aditivos e adições. Um fator importante para o sucesso aí do seu concreto, que é o que realmente dá resistência ao concreto, é a proporção água-cimento.
tá? Então, quanto menos água no seu cimento, mais resistente ele será. Só que aí você enfrenta outros problemas, né? Ele vai ficar um concreto seco, às vezes ele não vai adensar, né? Ele não vai dar liga, porque o que vai dar a liga entre os agregados e o cimento, tá? Vai ser a água que vai gerar a pasta, que vai dar liga, né, entre os elementos. Então, por isso que você tem que ter em mente, né, a questão da dosagem, né? Colocar o essencial para que não falte, não sobre, e assim você atinge uma resistência maior. Sendo que o cimento Portland, tá? Ele é uma mistura de clinker, tá? E gesso, que o clinker ele é resultado do calcário. Então, com o calcário é produzido o clinker e depois é produzido o cimento. Os agregados podem ser, então, pedra, areia, né? Sendo os graúdos os maiores e os miúdos os mais finos, beleza? Aditivos. Aditivos podem ser ali um elemento que você coloca no seu cimento para acelerar a pega ou retardar. Então você vai, eu vou trabalhar com o meu concreto, estou trabalhando sozinho. Eu quero produzir bastante concreto para poder, né, aplicar aqui nessa região. Só que se eu demorar muito, esse concreto, né, vai dando um tempo de pega. Depois ele vai endurecendo, fica ruim de trabalhar. Então eu coloco um aditivo que vai retardar. Entretanto, por exemplo, se eu adicionar um aditivo de retarda de pega, faz com que eu reduza a resistência do meu concreto. Então também os aditivos tem que saber utilizar. E já as adições, o que são as adições? São às vezes materiais, escórias, elementos aí que você pode colocar dentro do seu concreto. O que seriam adições? Exemplo, lá o fio do cabelo, né? O cabelo de cavalo que os romanos utilizavam. Então são adições, tá? Hoje em dia, nós também utilizamos adições. Tem vários estudos aí que, principalmente estudos aí de final de curso, a gente tem testes, né, que se colocam ali. Pode ser, já vi teste de gente colocando EVA, já vi teste colocando fibra de coco, enfim, tudo é válido para realizar um teste de concreto e verificar os resultados, né, se é bom ou se é ruim. O importante é entender o resultado. Bom, o concreto, às vezes, o que a gente tem em mente é que ele seja o quê? Resistente, tá? Então, o que a gente mais vê, a pergunta às vezes aí em obras é o quê? Quanto de concreto que vai? Qual que é o tamanho desse pilar? Aguenta ou não aguenta? Né? Então, essa é a maior pergunta. Aguenta ou não aguenta? O que quer dizer aguenta ou não aguenta? A gente está falando, então, de resistência, tá? E, basicamente, nós não devemos olhar apenas para a resistência do concreto, tá bom? Ela é claro que ela é muito importante, mas, além de resistente, nosso concreto tem que ser durável. Não adianta nada eu tenho um concreto que ele atinge aí números enormes, vou jogar um número alto, pode atingir 1000 MPa, tá? 1 GPa, que ele durar um ano, não adianta nada, né? O seu concreto ele tem que ser resistente a ponto que aguente todas as cargas de peso próprio, cargas acidentais, carga de utilização, né? Mais ali os coeficientes de segurança, e isso dure, tá? O mínimo que tem que durar uma edificação de concreto são 50 anos, tá? Sendo que a gente vê que dura muitas vezes bem mais. O que vai afetar ali na durabilidade do concreto, muitas vezes são as intempéries. Então, o que mais a gente acontece aí e observa é quando a umidade, né, ou dependendo da região, começa, principalmente região de mar, que é um ambiente agressivo,
né, começa ali a reagir com atacar o concreto, atacar a armadura. Então, o concreto, por ele ser um material químico, né, dependendo do tipo de material que está incidindo sobre ele, ele vai acabar reagindo com aquele material, tá? Ele pode ali perder resistência, pode depois fazer com que ele perca a impermeabilização, tá? E chegue ali agentes também no seu aço, tá? Então, a maioria das vezes que você vê um concreto perdendo resistência é devido a isso. Tanto que, quando, né, você vai projetar estruturas de concreto armado, você vai na NBR 6118. E lá tem especificações quanto ao cobrimento. O que é o cobrimento? É o espaço da armadura, né, até a face externa ali do seu elemento, da sua peça, no caso aqui, parece um contrapiso ou uma laje. Então, esse é o cobrimento. Então, lá, dependendo da classe de agressividade, se vai ser um ambiente marítimo, se é um ambiente rural, se é um ambiente urbano, se vai estar em contato com a terra, se não vai. Então, esses são fatores primordiais que podem reagir ali com o seu concreto, fazendo com que ele perca a resistência, né? Um caso aí de muitos anos que a gente tem é Itaipu, né? São concretos de mais de 50 anos que estão lá firmes e fortes. Claro que a gente não pode dizer que é um concreto necessariamente de alta tecnologia, teve muito estudo, tá? O Brasil, na época da construção da Itaipu, foi um momento que teve um grande avanço realmente tecnológico no campo de concreto, tá? Não tinha tanto esse avanço, tinha muito estudo, mas onde realmente houve, foi um local que você poderia testar, você poderia fazer experiências, ter resultados, saber o que está acontecendo, né, trazer ali estudos, foi realmente durante a construção da Itaipu. Se eu não me engano, até na época, o Brasil se tornou até uma referência em concreto armado, né, devido à quantidade de conteúdo que saiu dali, da Itaipu. Isso anos atrás. Hoje em dia, a gente acabou ficando um pouco para trás novamente, certo? Então, a gente tem que ter em mente das formas de uso de cada um dos materiais constituintes do concreto, né? Formas. A gente tem que observar não só, às vezes, a característica específica dele, né? Por exemplo, de resistência à compressão, a gente tem resistência também à tração, que a gente pode... Ele não é tão resistente à tração, mas ele tem uma certa resistência à tração, sim, que a gente pode considerar nos nossos cálculos, fazendo com que a gente tenha economia, tá? A gente vai utilizar o concreto. O outro fator muito importante são características geométricas. Basicamente, por exemplo, para um pilar, o formato mais ideal de um pilar é um pilar redondo, né? A distribuição dos esforços dentro de um pilar redondo terá mais eficiência, às vezes, do que um pilar retangular, tá? Quando comparado, às vezes, a mesma quantidade de concreto e a mesma quantidade de aço. Então, se eu tiver ali um pilar, claro que isso tem que ser calculado, tá? Mas, basicamente, se eu tiver um pilar com o mesmo volume de concreto, ou seja, em termos de custo, e mesmo a quantidade de armação, e ela for distribuída num pilar retangular e num pilar circular, o circular ele vai apresentar maior desempenho pela distribuição dos esforços. Então, entender também a geometria que você está aplicando no seu concreto é muito importante para que você consiga ter maior desempenho com ele, tá beleza? 2. Capacidade de reconhecer e medir propriedades do concreto e saber como podemos alterá-las para atender às demandas específicas de cada empreendimento, né? Então, entender quais são as propriedades, como é que a gente vai medir essa propriedade. Por exemplo, na construção também de prédios, na parte de medição, o que acontece? Tudo que é concretado é tirado um corpo de prova, né? Esse corpo de prova vai para um laboratório, ele é rompido, né? E se esse corpo de prova não atingir a resistência necessária que é prevista em projeto, tem que então começar a trabalhar aí num reforço, tá? Então, essa é uma maneira de medir uma propriedade do concreto. Tem outros testes também, como o teste de arrancamento, tá? Que tem a ver com a aderência do concreto, mas que não é tão comum, tá?
Basicamente, o teste mais popular, digamos assim, para o concreto é o teste à compressão. E a gente tem que entender como é que a gente pode alterar essas propriedades do concreto específicas para cada empreendimento. Então, por exemplo, aqui eu tenho que... É um concreto que ele tem que ser mais mole, tá? Mas ele tem que ser mais mole a que ponto, né? Que eu não perca resistência. Por quê? Porque às vezes é uma forma especial, ele tem que passar por uma curva, ou às vezes é um ambiente muito... É uma forma muito grande, né? Se essa forma for muito grande, às vezes pode ocorrer a segregação ali dos materiais do meu concreto, quanto que eu vou vibrar dele, enfim, tudo isso a gente vai ver mais para frente. A gente tem que então conhecer essas propriedades e trabalhar em cada ponto, né? Por exemplo, vou fazer um concreto com uma calçada. Eu não preciso que esse concreto atinja uma extrema resistência, claro, dependendo do uso. Vai ser uma calçada para caminhões, é uma calçada para shopping, é para carros, motos, tá? Então você vai fazer um concreto que resista àquilo. Então com certeza você vai estar economizando, né? Tendo ali maiores ganhos e dando resultado. Saber realizar a mistura, o transporte, o lançamento, o adensamento, acabamento e a cura do concreto de forma a serem compatíveis com os desafios do projeto. Então, saber dosar, né, a quantidade que coloca na mistura, o transporte também é muito importante, que dependendo do jeito que você transporta o concreto, ele vai chegar lá separado. Não sei se ele na universidade tem, mas para a gente fazer um ensaio de granulometria do solo, o que acontece? Coloca lá o solo em várias peneiras, né? A peneira mais grossa, mais fina, e ela vai afinando. E com isso, tá? A gente liga lá um vibrador na base, né? Tem um vibrador de base, e esse vibrador vai fazendo com que, né, as peneiras vão se mexendo e vai separando, né? Então fica os grãos mais grossos, né, na parte superior e vai indo os mais finos. Então, basicamente, dependendo da vibração que você coloca no concreto, você vai fazendo com que os materiais mais densos fiquem mais para baixo, os mais leves subam, enfim, você vai criando uma separação ali na mistura. Então, isso no transporte, tá? Já na aplicação também. É ideal a gente usar vibrador? Por quê? Porque vai retirar o ar, né? Vai fazer com que ele adense, ele preencha todos os espaços ali da armadura. Entretanto, se você colocar um vibrador e deixar ele por muito tempo lá, vai fazer com que ele separe, vai dar uma falha ali naquela peça. Preocupar-se com o atendimento às especificações durante a execução e após o endurecimento do concreto e saber tomar decisões caso não sejam atendidas às exigências do projeto, tá? Então você tem que estar preparado para caso aquele concreto não atenda às exigências, né? Às vezes fatores de resistência. É claro que isso são em obras aí de um alto controle, em mega obras como edifícios de múltiplos pavimentos, grandes projetos, barragens, enfim, você tem que ter, né, uma solução, tá? E essa solução ela não vem pronta, né? Então você, como responsável ali, vai ter que dar uma solução. Você vai ter que ver o que fazer, né? Se você pode colocar um reforço, se você consegue substituir aquela peça de concreto que ficou ruim, ou se não dá. Então, nesse aspecto que é muito importante ter ali, digamos, uma mente humana, né? Porque não adianta, tem coisa que o computador resolve. Você consegue fazer um cálculo aí por um computador, mas tem situações que não adianta, tá? Vai ter que ser vocês, como engenheiros, para solucionar determinados problemas, e vocês, como engenheiros, solucionando esses problemas, vocês vão assumir uma responsabilidade como engenheiro por aqueles problemas. Então, quando você vai lá e dá a sua solução, você está colocando seu nome embaixo. Você é responsável se caso não der certo, né? Então, isso pode parecer ruim, mas é muito bom porque chega um momento que precisam de você. Então, teoricamente, também em questão de ganhos, você vai ter um maior ganho aí para dar esse conhecimento, dar as soluções que você tem para aquela situação.
Dica, espera aí. Não sei se é dica, mas uma composição básica aí do concreto. Então, primeiramente, se você colocar só o cimento e água, você vai ter uma pasta, tá? Se você colocar água, cimento e areia, você vai ter uma argamassa ou pasta mais areia, porque pasta é água com cimento, tá? Então, pasta com areia também resulta em argamassa. Se você vem pelo caminho de fora aqui, ó, aqui no laser, aqui voltou. Então, se você vem pelo caminho de fora, água, cimento, areia, brita, agregado graúdo, tá? Você forma então o concreto, tá? E argamassa mais brita, que é resultado dessas combinações, concreto também. Por fim, se você adiciona o aço, ele dá o concreto armado. Alguém saberia dizer por que o concreto com o aço dão certo? Por que o concreto armado é uma ótima combinação aí, digamos, estrutural? Por que eles deram tão certo aí na história das estruturas? Alguém tem alguma ideia? Leandro, repete para mim, não escutei. É que o concreto é resistente à compressão, né? Isso. O aço tem uma resistência à contração, acho que é isso? Isso. Esses são um dos fatores aí que tornaram essa combinação importante. Inicialmente, né, antes disso, tá? Um dos fatores é que o coeficiente de dilatação do concreto ele é muito próximo do coeficiente de dilatação do aço, certo? Então faz com que quando um vai trabalhar, um vai dilatar, o outro trabalhe junto, né? Imagine se o aço tivesse um coeficiente de dilatação muito maior que o do concreto. Atingir uma certa temperatura, ambos iriam dilatar, só que o aço iria então explorar o concreto, né? Então, como eles conseguem trabalhar muito próximos, não são iguais, mas são coeficientes próximos. Já no primeiro aspecto, eles se dão bem. No segundo é que o aço ele possui uma alta resistência à tração, né? E o concreto à compressão. E o que isso também traz de importante, né? O aço, as barras de aço, ela tem ranhuras, né? Essas ranhuras fazem com que o que ocorre dentro da estrutura de concreto armado, na verdade, é um ciclo, tá? Então, o aço, a partir do momento que ele vai sofrer ali uma tração, ele consegue, né, devido às suas ranhuras, jogar para o concreto, né? Então, ele fala, concreto, aguenta aí. Então, ocorre sempre uma conversão de esforços, tá? Então, você consegue muito do esforço de tração. Às vezes, o aço sozinho, ele não iria resistir um determinado esforço de tração. Mas o aço com o concreto resiste. Por quê? Porque parte desse esforço de tração, ele consegue transmitir, né, para o concreto em esforços de compressão. E o concreto já não resiste a esforços de tração, de jeito nenhum. Já se uma peça de concreto for sofrer tração, o aço também está ali para segurar, né? Então essa foi uma combinação ideal que acaba ali atuando em vários tipos de esforço, tendo eficiência em vários tipos de esforço. Uma desvantagem do concreto armado em si, e posso dizer que também, na verdade, é uma desvantagem da construção, às vezes o método cultural que nós aqui no Brasil temos, né, para a construção, né, o modo que nós construímos, não é um modo muito eficiente. Por quê? Estruturas de concreto armado, principalmente as estruturas menores, elas basicamente, né, tudo que você está colocando ali, né, em aço, em concreto, em tijolos, enfim, tijolo a gente não considera, na maioria das vezes, no cálculo, mas basicamente aquela estrutura, ela só está ali, a maior parte do que está ali é para suportar o peso próprio, né?
Então, o que é de sobrecarga é muito pouco, né? A maior parte de material, de volume de material que você tem ali é para ele ficar em pé sozinho, né? Então, isso é uma grande desvantagem, principalmente para pequenas obras. Por isso que em muitos países, né? Acho que agora a gente está tendo um pouquinho mais. A gente vê construções lá em steel frame, né, em wood frame. Por quê? Porque para construções de pequeno porte, são leves, né? Só precisa, na verdade, ter um teto para não se molhar, um ambiente confortável, agradável e iluminado. Mas culturalmente a gente tem o costume de ter construções em concreto armado e vedação em alvenaria. Mas elas não são eficientes porque estão ali basicamente para aguentar o peso próprio, tá? Já para grandes obras, essa curva vai melhorando bastante. Ok. Bom, trabalhabilidade do concreto, né? A trabalhabilidade é uma propriedade de difícil conceituação, porque ela envolve outras propriedades e define a facilidade ou não de realizar etapas na aplicação do concreto, como mistura, transporte, adensamento e acabamento. Considerando várias definições, podemos conceituar a trabalhabilidade como uma propriedade que determina o esforço necessário para manipular uma quantidade de concreto recém-misturado com a perda mínima de homogeneidade. O que isso quer dizer? Trabalhabilidade, né, está relacionada com o serviço, o esforço que você faz para conseguir manipular aquele concreto. Então eu tenho que aplicar um reboco, tá? Um concreto duro. Não vai estar bom. Então o concreto não vai estar em boa trabalhabilidade, né? Basicamente o concreto duro ele nunca está em boa trabalhabilidade. O que muitas das vezes é um problema, né? Porque, igual eu expliquei, o fator muito importante que vai dar resistência ao concreto é a quantidade, a proporção de água por cimento. Então, quanto menos água, mais resistente, né? Claro que tem um limite, igual eu falei, tem um mínimo ali também. Entretanto, quanto menos água, mais firme será o seu concreto. Mais firme ficando o seu concreto, ele vai ter menor trabalhabilidade, né? Então você vai ter dificuldade aqui para misturar, para transportar, para lançar, adensar, fazer acabamento. E isso acaba... o que acontece? Muitas vezes ali na obra, você vai então... Poxa, tá dando muito serviço aqui. Vou jogar um pouquinho de água. E aí você acaba comprometendo aí a resistência do concreto. Com isso, a gente volta lá atrás, né? Quando eu falei de a gente entender, saber personalizar as características do concreto. Por quê? Porque se for às vezes um acabamento, um reboco, não precisa de um concreto tão firme, né? Não tem problema adicionar mais água. Ele só está aí para acabamento e às vezes até é melhor você adicionar outros agregados e água, enfim, para que você tenha uma maior economia e faça render mais a sua mistura, né? Então a trabalhabilidade ela depende além da consistência, tá? Também dos métodos adotados aí para o transporte, lançamento e o adensamento do concreto. Além disso, a gente tem uma outra característica que é a coesão e consistência da mistura do concreto, tá? A coesão, ela é o quê? Ela é o que dá ali a liga. Seria o que dá o fator cola, né? Queria colar um agregado ao outro. Que basicamente, como é que o concreto age? Na verdade, o concreto em si seriam pedras, né, as britas, e o cimento ele vai estar ali para juntar uma pedra na outra, uma pedra na outra, tá? Sendo que o concreto em si ele já tem uma alta resistência, né? E a pedra ela é rocha, né? Ela é derivado de mineração, ela é uma rocha pura. E o concreto, dando essa ligação entre os elementos,
né, faz com que a característica, a resistência à compressão aumente bastante, né? Então isso é importante também da gente entender, em termos de resistência final do concreto, saber que tipo de agregado utilizar, porque essa mistura também traz benefícios aí na resistência final, principalmente à compressão. Entretanto, de nada adianta eu adicionar um agregado graúdo se a minha argamassa não estiver com um traço bacana que dê a coesão, que gere essa cola entre o agregado, né? Então você acaba que na hora que você vai trabalhar e aplicar aquilo lá, ele perde toda a sua resistência, né? Ele vai ficar um concreto frágil. Além disso, né, questão de coesão seria, na verdade, apresentar não separação, tá? Porque isso está relacionado também à trabalhabilidade. A segregação, né, seria então a separação dos elementos. Então, se aquele material não está com uma liga muito boa, acaba que no transporte, durante a obra ali, vai fazendo com que esse material vai se separando e você não tem mais uma mistura necessariamente homogênea, né? E isso pode, com certeza, afetar em muito aí a resistência e também o produto final, às vezes até em termos de volume e questões geométricas mesmo da sua peça. Slump teste, a gente vai fazer esse teste aí, então, lá no laboratório, não sei como é que vai funcionar. Então, como é que a gente avalia ali a consistência do concreto? O nome do Slump teste técnico brasileiro aí seria ensaio de abatimento do tronco de cone, mas podem gravar o nome aí Slump teste, que vocês vão ter aí na maioria dos casos, tá? Bem difícil de alguém falar o abatimento do tronco de cone, talvez mais em universidades, num aspecto mais técnico. Então, fluência do concreto fresco. Em concretos convencionais, a medida, né? A fluência do concreto é medida pelo ensaio de abatimento, o slump test, que é um índice de mobilidade do concreto fresco, né? Você coloca ele num cone, ergue esse cone e vai ver, né, como que ele se comportou. Sendo que não existe uma relação direta entre a resistência do concreto e a consistência, tá? Pode haver, sim, uma ligação, porque entende-se que um concreto que esteja mais líquido, ele vai ter mais água, tá certo? Entretanto, dependendo da característica do concreto, se for um concreto autoadensável, vai fazer com que isso não seja uma verdade, né? A questão, às vezes, de liquidez. Então, você consegue ter um material líquido, fácil de trabalhar, bom de trabalhar, mas que atinge aí os padrões de resistência que você necessita para a sua construção. Para o concreto usinado, a verificação do slump test deve ser realizada assim que o caminhão betoneiro chega à obra. Então, chegou na obra, faz o slump test. Se não atendeu os pré-requisitos ali exigidos para aquele projeto, pede para trocar, tá? Essa propriedade, né, que seria a fluência do concreto, ela é mais referenciada no concreto, tá? Em estado líquido, tá? E é possível a gente entender depois alguns fatores relacionados também à flexibilidade ali do concreto e outras propriedades características aí do concreto, além da compressão, que é o mais falado, tá? Além disso, o slump test, a gente pode dizer que um concreto com slump, por exemplo, de 60 milímetros, ele é um slump, né, de fácil trabalhabilidade quando for aplicado em um determinado piso. Já se esse mesmo concreto for aplicado em um pilar muito armado, né, vai ser ruim, né, porque a consistência ela era a mesma, né?
Então ela não vai acabar passando por esse pilar. Teria que ser um slump um pouco mais, um valor de slump um pouco maior. Por quê? Porque se for um slump um pouco maior, considera-se que ele espalhou mais. Se ele espalhou mais, ele é mais líquido, ele é mais adensável. Então ele conseguiu adentrar todas as regiões ali, os sulcos, né, da sua armadura. Que também, dentro da armadura, é o que o concreto, né, o cimento, ele tem que agir. Ele tem que dar liga entre tudo que está lá. Ele vai ser a cola entre os materiais, entre o aço, entre a pedra, os grãos de areia, e fazer com que isso forme uma estrutura, digamos, homogênea, não se separando ali ao se receber esforços. Segregação do concreto, tá? Então, o concreto, dependendo da forma que você for trabalhar, ele vai acabar não ficando uniforme. Nesse caso aqui, pode ser que esse concreto, existem vários fatores que podem causar esse tipo de patologia no concreto. Às vezes ele estava muito, o slump teste muito baixo, ele estava com o concreto muito duro, ou pode ser que você vibrou tanto aqui, essa região, né, que não parece porque tem agregado graúdo mais em cima, que essa região aqui ficou uma região de água pura. E depois que o seu concreto secou, essa água foi absorvida pelo concreto e ficou esse buraco aqui, tá bom? Basicamente, as causas de segregação são a diferença no tamanho das partículas, a diferença de massa específica dos constituintes, ou seja, eu tenho um elemento com a massa específica maior, outro com massa específica menor, então um sobe, outro desce, né? O traço inadequado, então dependendo do traço, você acaba colocando um pouquinho mais de água, só que às vezes você não acaba não só amolecendo a mistura, né, mas fazendo com que o agregado mais pesado, ele acaba descendo na sua mistura, porque está mais líquido, ele vai afundando lá dentro, não ficando ali uma mistura homogênea. Ou vibração excessiva ou falta dela durante o adensamento. Pode ser também nesse caso. Colocou o concreto, não vibrou, ele não adensou. Basicamente, então... Eu acho que foi adensamento que o senhor está limpo. Isso. Aqui nesse caso, né? Isso aí foi adensamento mesmo. Isso. Provavelmente foi falta de vibrar esse concreto aí, porque tem agregado na parte superior. Isso, não vibrou e não adensou aí. Mas cada caso é um caso a ser avaliado. Então, segregação é o quê? É a separação dos materiais. Tudo que faz parte do seu concreto está sendo ali separado, né? Não está sendo mais homogêneo, uma mistura coesa. Então, a gente tem aqui também a exudação do concreto. O que seria a exudação do concreto? Igual a questão da massa dos materiais, a água também tende a subir, né? Então, às vezes, quando é água em exagero, ela sempre vai sobrar na superfície. E isso já demonstra um concreto mais fluido e já demonstra que existe um excesso em água. Então, isso, se você observar um concreto está com muita água, não é a questão do brilho assim, do concreto, mas se ele está com uma camadinha, uma película de água ali, já é um indício que o seu concreto não está muito bacana, né? O interessante é ele estar mais grosso. Quando você vibra, ele fica mais liquefeito e aí ele estabiliza, né? Por isso que é importante também entrar com a vibração. Não é ideal ter essa película aí de água sobrando, tá certo? Um outro fator também que às vezes, não só no concreto, mas ocorre também em exudação, agora nessa época aí que vai dar uma asfaltada na cidade, vocês podem observar que às vezes no CBOQ, quando é aplicado, o ligante ele vai exudar, né? Então, vocês vão reparar que está o asfalto feito e tem algumas manchas de óleo, assim como se fosse um suor no asfalto. Isso aí também pode ser um erro de traço na hora da pavimentação, ou foi aplicado de forma errada, enfim. A longo tempo isso também pode trazer problemas. Então não é ideal que ocorra a exudação, né? Mas a exudação
é uma característica também aí presente em outros materiais, não só como o concreto. Exemplificando, na figura 1, a gente tem aqui então um concreto autoadensável, apresentando exudação e segregação em níveis patológicos. Então aqui colocou na chapa aqui o concreto autoadensável, ele se espalhou tudo, né? Não deu liga entre aí os elementos, está com exudação. Então, um concreto ruim. Só que a característica de ruim, ela tem que ser avaliada. Você vai usar esse concreto aonde, né? Às vezes, se você for concretar, fazer um lastro, tá ótimo, né? Tá bom ali para impermeabilizar alguma coisa, né? Então, o concreto não é aquele concreto ruim ou bom. Ele pode ser bom para várias situações e ao mesmo tempo ruim para outras. E outro tipo de concreto, um outro traço, ele pode ser extremamente bom para umas situações e extremamente horrível para outras, né? Então, também é um fator ali variável. Vai depender muito do destino desse concreto. Já nessa figura 2.2, 1.2, é uma mistura segregada e uma mistura homogênea. Aqui, provavelmente, se tivesse vibrado esse corpo de prova, né, já ia ter dado, já teria homogeneizado ali a sua mistura de concreto. Também pode ter acontecido outros fatores aqui, às vezes muita água desceu toda a pedra, enfim, tem que ser avaliado cada caso. Mas, voltando lá no início de novo, concreto, você está fazendo uma formulação química, né? Ele é produzido, é um material químico concreto, você vai colocar água, você vai fazer a mistura. Igual um bolo, né? Se você não segue a receita do bolo, o bolo não vai ficar bom, vai ficar ruim. Agora, se você sempre segue a mesma quantidade de trigo, de fermento, de manteiga, bonitinho, a mesma temperatura lá do forno, tudo certinho, a chance de você não ter um bolo bom é baixíssima, né? O concreto é a mesma coisa. Não adianta você chegar lá e jogando, mas eu acho que fica bom assim. Não adianta, né? Uma média aí, claro que hoje em dia melhorou muito, mas assim, tem que ser avaliado o caso. Mas se você for calcular uma estrutura sem nível nenhum de controle de qualidade, a média aí que atinge os concretos é ali de 12 MPa, né? Então ali é menos da metade, né, dos 25 MPa. E é muito menos, né, que os 40% de resistência que a gente tira dele, né? Na hora que coloca o coeficiente de majoração do concreto, né, a gente está considerando que ele está bom. E na maioria das vezes ele está até pior do que a gente está considerando. Por causa do método, né? Se você tiver ali certinho, né, um traço, vou colocar tantas... tem algumas receitas, né? Por lado também dá certo, fica bom. O melhor é fazer a própria caixa, né? Aí você coloca areia, raspa em cima, coloca aquele volume certinho de areia, coloca o volume certinho de concreto, coloca o volume certinho de água. A chance de você ter um concreto aí de 25 MPa bonitinho é enorme, né? Se falhar, pode ser algum fator ali extra, às vezes a água que veio reagiu de uma forma diferente, o cimento também pode ter vindo ruim, né? Também existem outros fatores, mas a sua parte você fez, pelo menos acompanhando ali a questão do traço. Indo de novo na parte da durabilidade, né? Que é um ponto que a gente não pode se esquecer. Não adianta lá nosso concreto aguentar 3.000 toneladas e não durar um ano. Então a gente tem que entender, né, o local que ele vai estar sendo aplicado, como que isso vai estar agindo ali no nosso concreto. Acompanhar sempre as normas, né? Na 6118 mesmo, ela já traz ali orientações técnicas. A norma
A vantagem da norma é justamente essa, né? Da questão de ter um estudo por trás daquilo lá e trazer orientações, né? É claro que muitas vezes, uma dificuldade que a gente tem da norma, principalmente a 6118, é que ela é uma norma que ela tem que atender concreto armado. Aí você utiliza o concreto armado ali para uma residência simples, né? Sei lá, 70 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. E ao mesmo tempo que ela tem que atender essa casa aí, ela tem que atender um prédio de múltiplos pavimentos. Então, por ela ser a norma, ela nunca pode deixar um prédio ali de múltiplos pavimentos falhar, né? Ele tem que ficar de pé. Se você seguir a norma, ela tem que dar certo sempre, né? Só que acaba que para pequenas construções acaba ficando um pouco exagerado, né? Então também tem que avaliar caso a caso, entender o que ela está dizendo em certas situações, o porquê, né? Que números que você vai utilizar, que fatores que você vai levar em consideração, a distribuição de cargas, tudo certinho para poder avaliar, né, o que fazer, se vai estar resistente ou não, tá bom? Fatores aí da deterioração do concreto: desgaste superficial, abrasão, erosão e cavitação, né? Sendo que a erosão e cavitação, principalmente em ambientes que envolvem água, tá? Às vezes marítimo, náutico. Aí a abrasão pode ocorrer aí em calçadas, está passando muito elemento. Você vê que um concreto sofreu muita abrasão, aquele contrapiso, às vezes, em oficina mecânica, né? Muita peça raspando, arrastando, às vezes até caindo no concreto. A gente vê que é um concreto, sempre assim que você observa, vai em alguma mecânica, alguma coisa do tipo, é um concreto bem deteriorado, né? Então isso pode, não que atrapalhe, né? Claro que depende, se você não vai fazer isso com uma laje, mas dependendo da situação, né, você perdeu ali algumas características. Fissuração, né, pode ocorrer devido à variação volumétrica, assim como a exposição a extremos de temperatura. Isso aqui, os dois termos estão relacionados. Então, aumentou a temperatura e umidade, dilatou, depois baixou, ele abaixa, né, diminui o volume. Isso vai gerando fissuração. Lembrando que fissuração é diferente de trinca, né? Cada uma tem um tamanho específico. Trincas são realmente grandes aberturas aí nas peças, tá? Na maioria dos casos, 90% das vezes, quando vocês verem ali um elemento passando ali, cruzando uma peça em uma casa ou uma edificação, provavelmente são fissuras, que são pequenas, né? Só que, popularmente falando, todo mundo fala trinca, né? Mas trinca é uma especificação aí bem grande. Se a pessoa falar que deu uma trinca em algum local, é porque, e ela acertar, né? Falar tecnicamente, sendo tecnicamente correta, é porque o problema está bem grande. E também o carregamento estrutural, sobrecarga e impacto. Então, por exemplo, num pilar ali, a sobrecarga do pilar, né, elasticamente falando, vai gerando uma compressão, fazendo com que a peça vai se achatando e ela vai dando uma dilatada ali no meio dela, né? Ela vai ficando mais gordinha. Isso às vezes não é visível, mas elasticamente falando é o que acontece e às vezes gera fissuração também. Já da parte química, né, acontece muito na reação, né, dos fluidos. Então, dependendo do que vai agir dentro da sua mistura, né, o que acontece? O que é uma, na verdade, o que é uma reação química, né? Seriam elementos, né, que eles se combinam entre si, né, e eles combinados entre si, eles acabam reagindo, formando novos elementos. Por exemplo, às vezes a gente vê lá, o cara aplicou aqui um líquido numa chapa de aço. A chapa de aço derreteu rapidinho.
não significa que aquele líquido seja necessariamente altamente corrosivo, né? Não significa que aquele líquido, se você for colocar na sua mão, você vai perder a sua mão. O que acontece nesses casos foi que o líquido que você colocou nessa chapa de aço, ele só reage com o aço. Então ele pega o aço, junta com as partículas dele lá e vira um outro material, né? Então ele vai removendo o aço, né? Às vezes aquilo lá na sua mão não vai reagir com a sua mão, não vai reagir com vidro, com plástico. Então quando o concreto é deteriorado por reação química, é quando o material agride, né, aquela superfície e vai removendo ali, vai reagindo com as suas características químicas, certo? Reagindo com as suas características químicas, o concreto vai ficando mais poroso. Ficando mais poroso, ele vai, né, permitindo a entrada maior aí ainda de fluidos que são agressivos, né, ao concreto, e não só ao concreto, às vezes a sua armadura, né? E com isso você vai tendo o quê? Perda de alcalinidade, perda de massa, aumento nos processos de deterioração, perda de resistência, fissuração e deformação, né? Então, isso já vai atrapalhar bastante, né, comprometer bastante a sua estrutura de concreto. Basicamente, os piores locais são locais urbanos, locais que o concreto está em contato direto com a terra e locais marítimos, né? O sal ali da água do mar, ele pode ali trabalhar e reagir bastante com a sua estrutura de concreto armado. Bom, por fim, por hoje. Ó, alguém tem alguma dúvida? Eu Pessoal, tenho. Pode falar. Sobre o slump. Sobre o quê? Eu estava com o slump do concreto. Eu estava acompanhando uma concretagem e o slump deu assim bem abaixo do que era esperado. Era para dar 16 e deu tipo 8. Você sabe qual que é a conta que a gente tem que fazer para saber qual a quantidade de água tem que ser adicionada nesse concreto? A quantidade de água que a gente tem que ser adicionada no concreto é quando a gente faz o cálculo da dosagem, do traço. Se sobrar tempo, eu vou tentar trazer até uma planilha eu vou tentar trazer para vocês, passar para vocês, na verdade, e explicar como é que funciona. Mas no slump, não necessariamente que você esteja relacionado diretamente com a resistência. Claro que se você tiver um slump muito alto, é porque ele está bem líquido, né? Mas pode ser que, em termos de resistência, aquele concreto quimicamente esteja estável, né? E não vá... a coesão entre os elementos está bem feita, né? Foi bem feito. A única coisa do concreto de 8, acredito, nessa situação, que ele não tenha perca de resistência, ele só vai perder trabalhabilidade. A única coisa que teria que tomar cuidado se você for muito rígido ali no que tem que ser feito, no que tem que chegar, devolve, né? Mas um slump ali de 8, ele só vai estar mais difícil de trabalhar, né? Problemas que você pode ter. Às vezes ele não vai adensar tão bem, né? Se ele não vai adensar tão bem, você pode ter bicheira, ter algum tipo de problema. Acredito que com a vibração você resolva, né? E pelo slump ele já vai estar sendo mais resistente, né? Por quê? Porque ele demonstra aí uma menor quantidade de água na mistura, tá certo? Mas o que vai determinar esse volume de água na mistura é o cálculo da dosagem, né? Na verdade, em si o slump não consegue determinar exatamente aí se esse concreto vai estar tá boa a quantidade de água ou não. A gente consegue ter uma noção, é claro,
mas não significa necessariamente que está com muita água ou pouca água, né? E que isso vai atrapalhar. Por isso tem que às vezes tentar seguir também o que está no projeto. Mas sua dúvida seria então como é que a gente determina a quantidade de água? Isso. Não, então a gente vai entrar nesse. Até o cara da concreteira, né? Eu falei isso pro que tava dirigindo o caminhão, nem sei. Ele fica lá no concreto. Aí ele falou assim, foi super grosso, falou assim, mas que quantidade de água você quer que eu coloco? Aí depois, aí o cara que fica lá na bomba falou assim, não, você tem que fazer aquela continha assim, assim, assado. E eu fiquei pensando, puta merda, eu não sei que continha que é essa. Não, a gente vai ver. Se não tiver no material, a gente vê. A gente passa pelo menos uma planilha. Geralmente a gente calcula o traço. Ele falou assim que tinha que pegar a quantidade que faltava, tipo, era 6. E que eu queria 16, pegasse essa diferença, multiplicava por um coeficiente, e você tinha a quantidade de água que tinha que adicionar. Uhum. Geralmente isso aí, ele já tinha que vir isso aí na tabelinha dele lá. Ele não devia fazer essa conta na hora, não. Tudo meio certinho, né? É o ideal. Esse concreto, por exemplo, era um concreto para quê? Para uma laje? Era para laje, aham. Então, geralmente o concreto para laje ele vai ser um slump bem menor, né? Porque ele tem que ter uma maior resistência. Já se for um concreto aí para um contrapiso aí numa calçada, ele já atinge aí um concreto de 15 MPa já é o suficiente, né? Então ele já vem com outro traço. Mas a dosagem em si para determinar quantidade de areia, quantidade de cimento, quantidade de água, graúdo, os tipos, né, a gente faz por um cálculo, tá? Eu vou ajeitar uma planilha para vocês e a gente faz uma aula especial só de dosagem, certo? Certo. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, pessoal, o que eu vou passar para vocês de atividade, tá? No material de vocês, geralmente eu sempre respondo durante a aula. Por exemplo, unidade a gente fez a sessão 1.1. Eu já ia lá e respondia com vocês agora as questões. Então, fica aí de atividade vocês responderem as 3 questões lá do Faça Valer a Pena. Vocês tentam responder. A aula que vem a gente já começa na resolução dessas atividades, que deu tempo aí de vocês tentarem fazer, e a gente discute elas em classe e depois inicia uma próxima aula. E daí no final de tudo, da sessão 1.2, na outra semana. Deu para entender a lógica, né? Bom, pessoal, então, se ninguém tem mais alguma dúvida, só vou relembrar, semana que vem, faça valer a pena para a gente discutir no início da aula. Dúvidas podem me mandar pelo Telegram ou pelo e-mail. Não esqueçam de acessar o grupo. Eu vou verificar por que não está saindo material diretamente para vocês, se não ficou salvo. Talvez é porque eu criei esse grupo do tipo público. Se for, a gente vai resolver também. E aí logo logo tá tudo certo. Beleza? Boa noite a todos então. E até semana que vem. Olha, professor, boa noite, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Até mais. Boa noite.